Olá, tudo bem com vocês aí em casa? Hoje mais um programa especial do Papo de Impacto, diretamente aqui dos estúdios da Unifage, o Centro Universitário de Jaguariúna, que se localiza aqui onde tudo teve início, na Rua Amazonas 504. Estamos aqui nos estúdios da Unifage, como eu disse, retransmitindo através da TV Artes o sinal da nossa afiliada, a TV Cultura, que aqui conosco faz um trabalho maravilhoso e que permite a vocês terem momentos tão bacanas. Hoje, nós temos um programa muito especial chamado Papo de Impacto Carreiras. E nós vamos falar com pessoas que fizeram carreira aqui na nossa instituição, na Unifage, estão aqui há bastante tempo e que vão hoje falar um pouquinho a respeito desse seu envolvimento, da sua experiência, das suas emoções, momentos marcantes e como é que elas veem hoje o futuro das áreas que elas estão, sempre, claro, vinculado à educação. E hoje eu tenho a honra de receber, primeiramente, o meu querido amigo, grande Ulisses de Aguiar Rocha. Obrigado, Ulisses, pela presença, pela sua sempre disponibilidade em poder estar participando, ajudando e fazendo a coisa acontecer. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Programa de tanta relevância na nossa região. Então, me sinto muito lisonjeado pelo convite de participar. Muito legal. Eu começo perguntando para o Ulisses quem é Ulisses de Aguiar Rocha, onde você nasceu, qual que foi a sua situação, você tem irmão, quem é tua mãe, teu pai, enfim. Fala um pouquinho da sua vida para a gente, que eu sei que você é aqui de Jaguariúna, onde nós temos hoje a Unifage, e viu tudo isso aqui sair de uma situação que era considerada muito pequena, né, para um desenvolvimento muito grande. Apesar dele parecer novo, né, gente, ele tem um pouquinho mais de idade, que ele esconde bastante, tem um formalzinho ali dentro do seu kit. O cara tá sempre bem. Uma dose por dia. Ou mais. Ou mais. Bom, Ulisses é um cara que nasceu aqui em Jaguariúna. Meus pais, muito trabalhadores desde sempre, né? Como a maioria dos nossos pais, enfim, todos os nossos familiares. Manda um beijo aí pra mamãe. Com certeza, a mãe tá assistindo em casa. Um beijo, mãe. Te amo. Papai tá no céu, né? Papai tá no céu, tá assistindo no céu também, e enfim, uma alegria. E... Irmãos, tenho um irmão, Ratinho, o famoso Ratinho. O grande Ratinho. Esse é o cara mais conhecido em Jaguariúna, gente. Não sabia que era irmão do Ulisses, até o dia que encontrei, e ele comentou, era sou irmão do Ulisses, olha só, faz tempo já, mas muito gente boa. E a minha irmã, Luciene, também. Luciene. Meu avô, né, foi muito conhecido aqui em Jaguariúna, o Anísio, que promovia a cavalaria antoniana. Opa, então, aí, gente, tá vendo? De onde vem a raiz do cara? Aí, ó, cavalaria antoniana. O evento nasceu de lá, veio de lá, tá na veia. Bacana, que legal. E aí, sempre morei aqui em Jaguariúna, morei fora em alguns momentos para estudar, mas sempre mantive por aqui e aqui na região mesmo, né? Uhum. E por morar próximo ao Campus 1 também tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento, né? O surgimento da Faculdade de Jaguariúna, né? Lá no meados dos anos 2000. E aí, nesse intuito de sempre buscar conhecimento e crescer, enfim, não tinha oportunidade também de estudar fora, enfim, e havia a faculdade aqui do lado. Meu pai falou assim, em vez de você querer buscar o mundo, começa aqui do lado de casa, tá aqui na necessidade, a instituição tá aqui, né? E aquela coisa, né? Putz, nunca vi, o que será? E foi a melhor aposta que eu fiz, né? Porque foi o primeiro passo para a construção de uma carreira que já... Isso, conta com a galera, porque assim, eu fui teu professor, então eu sou suspeito para falar. Você trabalhou também lá no juizado, né? Já teve esse relacionamento profissional, juizado informal, juizado especial, enfim, você te conhecer aqui no mundo do direito, né, dentro dessa concepção que você colocou a partir do seu estudo que começou em 2004 numa turma matutina. Exato. E que agora volta aí a possibilidade, hein, galera? Você que quer fazer direito de manhã, psicologia, qual mais a gente tem lá? Biomedicina, fisioterapia, enfermagem, educação física, todos esses cursos ofertados de manhã, né? Sim. Juntamente com a medicina humana aqui, ó, os melhores cursos que a gente tem no Brasil. E também a medicina veterinária, o melhor hospital veterinário que vocês vão encontrar na América Latina e o melhor curso. E aí, Ulisses, o que eu falo? Você já trabalhava na área da saúde na época. Exato. E você vinha para cá, pegava ônibus, puxava plantão, e às vezes, claro, tinha que jogar um giz no Ulisses. Tinha giz na época ainda, né, Ulisses? 2004, 2005. E o Ulisses, coitado, tinha uma vida bem puxada, né?
Mas conta pra gente como é que foi essa transição da área da saúde, que você estava como um profissional da saúde, para você migrar para o direito. Sim. Flávio, eu sempre gostei muito da área de serviços. Meu primeiro emprego foi numa padaria, aqui em Jaguariúna. Eu sempre gostei da área de prestação de serviço. E aí, quando eu terminei o ensino médio, e hoje ainda mais, né, o curso técnico profissionalizante sempre foi muito bem reconhecido, né? Legal. E aí tive a oportunidade de passar no processo seletivo da ETEC, na ETECAP lá em Campinas, e prestei também João Belarmino. Prestei Amparo. Amparo, fiz lá, eu prestei eletrotécnica e... exato, conhece um pouco. E prestei ETECAP. E aí, por gostar de ter uma questão da área do cuidado, eu fui para essa área, então eu fiz técnico em bioquímica. Foi um período realmente bem corrido também, porque eu trabalhava na padaria, tinha que abrir a padaria às 5h30 da manhã, eu trabalhava até meio-dia, 1h, ia para casa, tomava um banho, tinha que sair daqui 4 da tarde para poder chegar em Campinas com o ônibus fretado do município, 7 horas. E chegava à meia-noite. Então, foram 5 anos bem puxados. E ali eu comecei a construir carreira. Então eu comecei trabalhando no hospital aqui, no Walter Ferrari, no laboratório, né, no Walter Ferrari. Depois eu fui para o Vera Cruz, depois fui para o Madre Teodora, comecei a dar plantão em outras redes e depois terminei a minha carreira na área da saúde na PUC Campinas, onde fiz 10 anos, né? E aí falei que ele esconde a idade. E eu fiz tudo simultaneamente. Só a conta que eu fiz aqui de todo esse lugar, mas 10 anos na PUC, cara. Mas é que eu fiz simultaneamente. Esse é um bônus, esse é o bônus. Chegava ali, acabava. Dormindo. E aí, quando eu estava na PUC, eu conheci a Unifage, vim trabalhar aqui, na FAGE ainda, né? Te conheci lá no juizado, a gente começou a trabalhar. E aí foi quando eu estava fazendo o curso de Direito. E era exatamente o que você falava. Então, há pouco, eu dava plantão, 12 horas. Então, eu realmente, parecia meio piada, mas não, eu dormia a cada 2 noites. Então, uma noite eu trabalhava, na outra eu estava em casa. E assim foi. E sobrevivi. E tá aqui. Foram 5 anos, mas... Que legal. E aí, de vez em quando eu dormia na aula, né? Enfim, tinha uma pilastra ali no bloco ali, que às vezes eu já tenho meu nominho ali, enfim. E aí, Ulisses, o que eu sempre falo, né? Você, assim, aproveitou várias oportunidades, né? Você, depois de fazer direito, você ainda fez gastronomia. Sim. Fez marketing e várias especializações na área. Mas o veio sempre foi voltado para essa questão de serviços, de fazer essa junção de áreas, de ter essa habilidade de conhecer os setores, as pessoas. E claro, né, isso daí veio muito dessa questão que você já demonstrava também na área do marketing. E eu penso, na verdade, hoje, que foi uma das melhores situações de acerto que você teve de seguir, como você disse, nesse rumo. Digo porque, na verdade, a gente acaba ficando suspeito, porque a gente vê a pessoa crescer, tem bastante amizade, contato, mas além disso, você vê a parte profissional, né? A admiração que todo mundo acaba tendo, né? O depósito de confiança que é muito grande. Isso eu estou falando de você, como posso falar de várias outras pessoas que estão hoje dentro do nosso quadro. Mas, especificamente você, como é que aí foi essa sua migração, né? Dessa situação toda, dessa miscelânea? Saúde, né? Técnico de enfermagem, trabalhando em laboratório, fazendo plantão, depois gastronomia, depois marketing, e chegar hoje nessa tua função aqui, que é uma trajetória de mais de 20 anos hoje, né? Contando desde o dia que você começou a estudar lá em 2004, que foi a primeira turma, são hoje 22 anos praticamente, né? Como é que foi isso, Ulisses, para você? Como é que você se sente hoje? Qual é a sua função hoje aqui dentro da instituição, para que o pessoal entenda, né, toda essa estratégia que você consegue montar? Sim. Flávio, para mim foi muito natural. Foi desafiador, obviamente, né? Todo mundo fala, pô, você saiu da área da saúde, foi para o direito, enfim. Eu sempre enxerguei a carreira, o direito como uma carreira realmente a ser seguida. E vocês devem recordar, enfim, você foi meu orientador de TCC, você lembra, obviamente, mas eu tinha uma temática que era proteção de marca digital, que naquela época era um negócio muito, enfim, incipiente, assim. O pessoal estava começando a brotar e você já estava com o negócio ali pronto para... E aí chegou uma hora que eu falei,
é uma temática que realmente estava ficando muito aquém daquele momento. E, ok. E quando eu vi que eu comecei a migrar, esse foi o primeiro passo para perceber que eu conseguia transitar entre diversas áreas, né? Não no sentido de entrar na área, mas de compreender, falar com o outro e entender aquele cenário e usando do direito, entendendo como eu poderia ou superar aquela dificuldade ou qual a estratégia que eu utilizar para chegar àquele objetivo que eu precisava, seja pessoal ou profissional. E quando isso começou a ganhar corpo, foi quando eu fui convidado para assumir a gestão do marketing da instituição. Você já estava trabalhando? Já estava aqui trabalhando, né? Inclusive agradeço muito a você, porque na verdade quem me convidou foi você, pelo nosso trabalho existir aqui no Campus 1. Eu lembro que a gente ficava postando as coisas no site, conteúdos absurdos assim que a gente fazia, enfim, e que mostrava e que tinha resultado. Bom, o fato de poder transitar com todas essas áreas e criar a relação e essa minha paixão pelo serviço me possibilitou pensar desde a operação, então de ter vivenciado o balcão, de ter vivenciado os eventos, passado por um Enem, por um ENAD, por uma ação de captação, como desenhar as estratégias ou como organizar um financeiro e como transitar isso com as áreas. Então, isso tudo me propiciou uma certa bagagem que hoje ajuda juntamente com a diretoria, eu trago informações para que a diretoria possa tomar as decisões de maneira mais acertadamente. E faço a ligação, né? Hoje no papel de negócios estratégicos, de realizar a ligação entre o governo e a governança, então da diretoria com a unidade e da unidade para a diretoria, e também o trânsito no corporativo, né? Que é o nosso centro de soluções compartilhadas, atendendo as nossas marcas. Então, sempre com o viés de buscar um crescimento das nossas instituições, uma amplitude dos nossos cursos, né? E cada vez maior reconhecimento. Ulisses, como é que você vê o cenário hoje? Você está transitando, como você disse, e muito bem, diga-se de passagem, né? Uma situação reconhecida, assim, unanimemente. Você que transita em todas essas áreas, como é que você vê hoje a questão da educação superior no Brasil, principalmente a questão dos cursos presenciais? Por que eu pergunto isso? Porque nós tivemos recentemente uma alteração legislativa que vai começar a valer aqui para a nossa instituição já o ano que vem, né, e para outras muito em breve, que determina uma mudança muito drástica das regras que eram muito, assim, não vou dizer frouxas, mas eram regras muito leves para você levar o ensino superior e dar um diploma para alguém via EAD. Não que nós critiquemos todo tipo de ensino à distância, mesmo que a gente tenha esse ensino, mas a gente preza sempre pela qualidade. A gente tem os laboratórios, a gente tem investimento em infraestrutura, funcionários, né, colaboradores, professores, tutores. É uma estrutura diferenciada, tanto que hoje nós temos só nossos polos próprios. E a gente sabe que o ensino à distância ele acabou se tornando algo no Brasil um pouco banalizado, principalmente pelas Big Educs. Como é que você vê hoje essa situação do ensino superior presencial, seu futuro, claro, no país, e essas mudanças que aconteceram dentro do cenário do EAD e que, obviamente, vão acabar fazendo com que as pessoas ou deixem de, eventualmente, cursar a um nível superior, aquelas que não tiverem condições de cumprir essas regras novas, ou, eventualmente, migrarem para um curso presencial. Eu acredito que haverá um reposicionamento, realmente, desse mercado, no sentido de que eu não acredito na inviabilização do acesso daquele aluno ou daquela pessoa que gostaria de cursar, realizar um curso de graduação e que só teria disponibilidade do EAD. Eu acredito exatamente o contrário, que instituições mais sérias, eu assim chamo, como a Unifage, que sempre apostaram na qualidade e na prática, que eu entendo que é o grande diferencial, e que mesmo na modalidade EAD nós conseguíamos levar, né? Exatamente. E conseguimos até hoje, eu acredito que este é o grande passo que nós teremos, sabe? Que as pessoas, eu acho que elas não se contentam simplesmente com essa questão de ter um diploma. Talvez tenha havido essa sensação logo no começo, mas isso deixou de ser verdadeiro. Porque aquela pessoa que só tem o diploma, quando ela chega na prática, no mercado, ela é esquecida. Ela é superada.
porque ela não tem a mão na massa, ela não compreende a efetividade daquele negócio que ele optou. Então, na minha humilde percepção, eu acredito que realmente haverá uma reorganização do tabuleiro, mas que será muito positiva, porque essas pessoas que eventualmente estavam fazendo uma graduação, um curso em instituições das Big, por exemplo, e que tem uma formação muito mais massificada e pouco preocupada com o resultado, essas pessoas ficarão com a sensação, a sensação não, mas a compreensão mais clara de que elas devem investir efetivamente em instituições sérias que têm esse tipo de formação. Então, acredito que haverá sim uma reposição, talvez uma parcela desses alunos possam chegar presencial, ou aqueles que ficarem no EAD certamente ficarão em instituições de alta qualidade. E a situação do presencial também, algo que nós vivemos, eu especialmente, ele era, há 20 anos atrás, muito inacessível. Hoje não é a realidade. Exato. Então, o curso presencial na Unifage, por exemplo, é algo que você consegue cursar, não está distante das pessoas. Você tem outras facilidades, você tem parcelamentos próprios, você tem bolsas que propiciam o acesso a um curso presencial de qualidade e que não pesa no bolso. Então, é algo que é possível hoje. Mais efetivamente, na minha visão. Para aquele que queira, de fato, se entregar, estudar e se formar bem. Exato. Você tem razão, porque a gente vê que o aluno que normalmente faz um curso em qualquer modalidade, né, que não seja eventualmente algo que traga para ele formação de fato, ele depois vai sentir esse vazio, vai faltar, né, o preenchimento. E claro, como você disse, o mercado acaba se impondo, né, aquele que é melhor acaba se colocando melhor. E também, Ulisses, nós percebemos, né, que depois que nós tivemos a pandemia e nós tivemos assim, um boom da questão relacionada à comunicação virtual, depois de um tempo as pessoas começaram eu não digo enjoar, né, porque isso passou a ser uma necessidade, facilitou muitas coisas. Mas, de outro lado, o contato humano que elas tinham antes, ele passou a ser percebido de outra forma. Eu sei que nós atingimos aí agora, em 2024, pela primeira vez, né, 24 para 25, de acordo com o SEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior, um índice de acesso ao EAD que suplantou pela primeira vez o acesso ao presencial. Mas isso, na nossa concepção, ele vai muito ainda, deve ser um resquício ainda que está acontecendo, antes dessa reforma também, mas que para nós se mostrou diferente. A gente teve um acesso muito maior e uma procura muito mais exacerbada no presencial, principalmente nos cursos que são mais tradicionais, e cursos novos também, do que no EAD. Então, para a gente, a opinião do aluno quando ele entra e que a gente faz as pesquisas, etc., mostram que ele tinha essa necessidade de estar conversando, falando, olhando no olho, tendo contato com o professor, com outro aluno, enfim, vivendo, né, respirando e transpirando esse ambiente acadêmico de contato muito mais pessoal do que virtual. Não que o virtual tenha deixado de ter importância e relevância, mas eu penso que o jovem hoje tem muito mais essa visão. E claro, a gente tem cursos que antes, por força da pandemia, acabaram tendo uma baixa procura, como é o caso da área de exatas, né, principalmente as engenharias, ciência da computação, e que hoje voltaram a ter uma procura absurda, porque o mercado está precisando de profissionais assim. Então eu pergunto para você, hoje, como uma pessoa que transita nos setores, que tem essa visão macro sobre a educação, o que você hoje diria para aquele candidato, aquele que quer ser aluno, e para o aluno que está estudando, para que ele possa ter, na verdade, uma palavra de incentivo para começar e incentivo para não desistir? O que você falaria para essa pessoa que estuda aqui na Unifage, que está com a gente, que hoje está assistindo aqui ao programa, os pais, amigos, enfim, a comunidade toda? O que você falaria para essa pessoa agarrar seu sonho e vir estudar e ter uma excelente formação, vir conhecer a instituição, suas instalações, hospital veterinário, campus 2, campus 1, interclínicas, especialidades médicas, enfim, de todas as áreas, saúde, de exatas, de humanas, negócios? O que você falaria para ele como palavra de incentivo para vir
E para aquele que eventualmente tem dificuldade, e que eventualmente está pensando, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que vale a pena para ele continuar? Flávio, eu sou suspeito porque eu gosto muito. Eu entendo o seguinte, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Nós temos, eu não sei nem quantificar a quantidade de áreas de conhecimento, de informação que circulam no dia a dia. E nós passamos aqui algumas décadas sobre esse solo. Então, na minha percepção, o quanto eu consegui de conhecimento, que foi algo que meu pai me deixou, o conhecimento é seu, ninguém te tira. Então, isso é uma busca constante. E eu vejo que essa centelha de desejo, ela está em todo mundo. E às vezes ela é ofuscada por outros desejos do dia a dia, ou necessidades mesmo. Eu preciso pegar um transporte, preciso pagar um aluguel, preciso pensar na vida. Mas a graduação, ela é um dos primeiros passos à conquista dos bens materiais, porque são importantes. Nós estamos no mundo capitalista, nós precisamos desse crescimento, mas também pela realização pessoal. Então, eu orientaria as pessoas que estão buscando, estão iniciando a área da graduação ou do conhecimento, seja em qualquer nível, que realmente busquem para além do dia a dia da sala de aula. Você tem o contato com o professor, o docente sempre vai entregar o melhor, a prática vai ser sempre a mais rica, mas troca ideia com o seu colega. Então, o cara do direito que conversa com um cara de veterinária, que dali nasce uma startup, algum desenvolvimento que vai falar sobre o direito dos animais. Enfim, estou falando de maneira muito simplória, mas que você possa desenvolver tecnologias e outras funcionalidades e outras propostas que vão te levar para a inovação, que para mim é o grande ponto, grande diferencial. Que aí já ligando para quem está na instituição, que está numa instituição séria, que tenha esse desenvolvimento prático, como nós temos aqui na Unifage, que eles que eles caminhem buscando sempre para a inovação. E o que é inovação? É tão distante? Não. Eventualmente a melhoria de um processo no seu dia a dia, que dali sai um insight. A questão do uso da inteligência artificial, tanto que nós estamos lançando um curso de inteligência artificial agora, porque é impossível qualquer ser humano viver sem esse tipo de conhecimento, né? Exato. Então, o mercado ele vai fazer a seleção desses profissionais. Então, é necessário que nós continuemos diariamente uma busca do conhecimento. E a graduação, para mim, hoje, é o item fundamental. Então, a minha recomendação seria superar as dificuldades. Às vezes é fácil numa fala, no dia a dia é difícil. É difícil entrar numa van, ir para o trabalho, ficar 8 horas, sair de lá, às vezes cansado, morto, voltar para a faculdade, encarar mais 4 horas de aula, ter um intervalo, às vezes eventualmente você não consegue fazer uma refeição, porque você tem que segurar uma grana aqui para pagar tal coisa em casa, uma fralda de um filho. A gente sabe das dificuldades, mas a relação interpessoal, essa rede de apoio é fundamental e que a gente também não se deixe desmotivar por isso. Esses são apenas passos que a gente tem que passar, superar, e passa muito rápido. 2, 3, 5 anos passa muito rápido. Enfim. Demais. Ulisses, eu sempre falo isso também, porque a gente tem um perfil institucional bem diferenciado, né, do que a gente conhece como instituição de ensino. Para todo mundo que está há bastante tempo na educação, que já passou por outras instituições privadas, a gente sabe, até públicas, né, que o acesso aqui é muito fácil. Hein? O acesso às pessoas que trabalham, às pessoas que estão na coordenação do curso, aos professores, tanto dentro como fora de sala de aula, em qualquer tipo de situação, e também a direção, né, enfim, a parte da governança mesmo do dia a dia. Então isso acho que é um diferencial muito grande que a gente possui, de estar sempre de portas abertas, atender todo mundo, falar com todo mundo. Claro que nem sempre para a gente poder conseguir dar uma resposta de acordo com o que a pessoa quer, mas ouvir e dar algumas possibilidades, a gente faz isso assim sempre, né? E busca sempre, claro, algum tipo de solução que possa fazer com que a pessoa tenha a possibilidade de acesso e também a manutenção dentro dos cursos. Então eu queria te agradecer pela presença hoje aqui, Ulisses. Foi muito bacana bater esse papo e desejar a você todo o sucesso do mundo, que você já tem bastante, vai conquistar muito mais coisas ainda, mas dizer que para mim sempre foi um prazer muito grande trabalhar com você, ter você como aluno também para mim foi uma coisa muito bacana
E eu não esqueço até hoje daquela carne em lata que você fez na gastronomia, que eu estava presente lá no dia. Aquilo é uma startup ainda que você tem que botar para rodar, porque ficou muito bom, muito bacana a ideia, que vem lá de trás, acaba unindo, na verdade, uma coisa tradicional com uma coisa que hoje não existe mais, né? A conservação da carne dentro da própria gordura animal. E, claro, né? É algo que hoje, na nossa cultura, já não tem, porque a gente acabou evoluindo, indo para a geladeira, etc. Mas essa coisa do saudosismo é bacana para você poder empreender, né? São as coisas que a gente chama hoje aí de cult, hoje eventualmente vintage. Então, é isso que eu tinha a dizer. Fique à vontade para dar o seu tchau pro pessoal aí e falar o seu muito, muito obrigado para sua participação. Fábio, primeiro, eu que agradeço. Eu sou chorão por natureza e eu fico emocionado com algumas coisas. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que você está me dando, porque há 20 anos atrás você me deu a oportunidade de entrar aqui e de começar muito pequenininho ali e desenvolver algumas atividades até, sabe, assim, quando você fala, faz só pelo prazer, e sempre foi dessa forma. A gente enfrenta muitos desafios no dia a dia, é normal, qualquer empresa, qualquer negócio é muito complexo, né? Às vezes o pessoal fala assim, o marketing é maravilhoso. O marketing é festeiro, mas até pegar no bolso, até discutir número, até discutir objetivo. Então, tem os seus desafios e você sempre acreditou no meu trabalho. Então, agradeço imensamente, porque se eu estou aqui hoje, eu devo muito a você pela sua confiança, acima de tudo. Então, eu agradeço imensamente por isso. E deixo assim como uma mensagem para todos, né? A continuidade na educação. O professor Thanos, né, que sempre nos guiou nessa instituição, professor Thanos, ele sempre diz que a educação é sagrada. E eu realmente não acredito que seja só uma força de expressão. Ela é realmente sagrada, né? É um desafio do dia a dia para os alunos, para todo mundo, especialmente quem busca uma instituição privada, o seu investimento de tempo. Eu digo por que da privada? Porque nós realmente puxamos, te arranca realmente o máximo desse aluno, dessa pessoa. Então é um desafio muito grande e sigam sempre olha para frente. Olhar para trás é perder tempo, olha para frente. E aí? Olha no para-brisa, olha no retrovisor, como diz nosso querido professor. Exato. E aqui aproveitar também para deixar o meu agradecimento ao professor Thanos, que foi uma das pessoas, juntamente com o professor Flávio, que sempre acreditou no meu trabalho. Que bacana. É uma pessoa que eu conheci aqui no meio do corredor, do nada. Quem que esse cara é? Professor Thanos. A gente se inspira nas pessoas, né? E aprende muito. Eu aprendi muito com o professor Thanos, porque esse tipo de percepção, de ver a pessoa e saber mais ou menos em quem você eventualmente, instintivamente, pode puxar para uma área ou para outra, sempre veio dele, né? E ele sempre teve isso, porque ele disse que, como ele foi veterinário, ele não conseguia se comunicar com o animal. O animal não fala, então ele tinha que perceber o detalhe. Isso, para mim, foi um ponto de virada também na minha concepção enquanto gestor, né? Não só na educação, mas em gestor público e assim por diante, na minha vida toda. Então, esse feeling, essa sintonia fina veio também desse cara fantástico, genial, que é o professor Ricardo Jorge Thanos, nosso sempre conselheiro aqui da nossa instituição Unifage Unimax, né, que começou aqui lá em 4 de maio de 99. Então, obrigado pela presença, Ulisses, professor Thanos, beijo no coração, fica com Deus, e a vocês em casa, mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo Papo de Impacto Carreiras.